Esta é a segunda parte de um vídeo feito numa visita dos alunos do quarto semestre de Relações Públicas do FIAM-FAAM à CDN, né, uma grande agência de comunicação aqui de São Paulo. Nessa parte, o Tiago Vaz, que é um especialista, um publicitário que é especialista no atendimento na área digital, conta várias histórias, dá exemplos e dicas para os alunos. É bem interessante, é um pouco longo, ficou com um pouco mais de 30 minutos, mas eu recomendo que vocês assistam, prestem atenção e vocês vão aproveitar muita coisa do que é dita aqui. Tanto pelo Tiago quanto pela Gisela, que também faz as suas entradas, tem a sua participação lá nessa aula, né? Essa é uma aula externa, que vai bem além de assessoria de imprensa. Nossa disciplina chama Processos Jornalísticos, que trata primeiro do jornalismo no ambiente da empresa e depois do jornalismo no ambiente da assessoria de imprensa. Mas, como vai ficar evidente, não há como separar esses dois mundos hoje. Isso tudo no ambiente digital tem muita coisa em comum. É uma atividade transdisciplinar, vamos dizer assim, né? Envolve muitos conhecimentos. Então, vamos a essa aula, que eu espero que seja de muito bom proveito para vocês. E aproveito também para agradecer a CDN, a Tiago, Roberta, que também fez os contatos e ajudou a nos receber lá na CDN, e a Gisela, que também fez a primeira parte desse vídeo, é baseado principalmente na fala da Gisela. Eu me formei em publicidade e eu não sei, assim, não tem muito tempo, tá? Mas eu não sei como é que isso é hoje dentro da faculdade, se existe uma rixa entre publicitários e jornalistas, IRP, etc. Não se deixem levar por isso. Essa é uma rixa que nunca fez sentido e hoje faz menos sentido ainda. A gente tem um lema aqui dentro que é inclusive tema de uma palestra da nossa Head of Digital, que é Social Media é coisa de PR. Ela é uma jornalista de formação, mas que trabalhou com muitos anos com RP. Então, e assim, na fala dela, ela coloca que a conversa que a gente tem sobre digital hoje, de fazer interação, de dialogar, expor e mão dupla, toda essa conversa que a publicidade se apropriou, são os preceitos das relações públicas. E, para mim, esses muros caíram quando eu fui trabalhar no governo do Distrito Federal e montaram uma equipe do zero para cuidar das novas mídias do governo. Ele pegou e selecionou para essa equipe gente com experiência, gente sem experiência, a gente estava começando, entre publicitários, jornalistas, designers, fotógrafos, inclusive um cientista político, RPs, né? E um cientista político. Para ele não fazia sentido a gente não ter um cientista político numa equipe que atendia política. Ok, tá lá, todo mundo, comunicação, antenados, informado, mas aquele pilar ali, aquela pessoa que estava ali dentro, foi importante para a gente em muitos momentos, principalmente em interação. Ele era uma das pessoas responsáveis por responder as pessoas na página, e aí um cara que é cientista político tem um texto muito duro, né, muito formal. Nosso desafio ali foi desconstruir o texto dessa pessoa, então ele trabalhava diretamente com um RP para responder as pessoas. E daí em diante eu vi que era uma grande besteira a gente ficar de guerra. Somos profissionais de comunicação, ponto. Aqui tem muito disso, porque tem muitos membros da casa que estão há muitos anos e são jornalistas e trabalhavam essencialmente com o relacionamento com a imprensa. E eles tiveram que se reinventar, porque não era mais só falar com a imprensa, era falar com formador de opinião, era falar com blogueiro, era falar com youtuber. Então
essas pessoas tiveram que se reinventar. Eu formei em publicidade, eu fiz minha pós-graduação na Universidade da Califórnia em mídias sociais, e aí eu vou contar um negócio para vocês. Quem forma em publicidade pode trabalhar com diversas áreas na publicidade. Você pode ser redator, você pode ser diretor de arte, você pode ser a pessoa responsável pela mídia, ou pelo planejamento, ou pelo atendimento, e por aí vai. Eu tinha feito estágio em todas essas áreas, não sabia o que queria, e aí eu falei, vou fazer pós em marketing. E aí eu entendi que para mim foi muito bacana, porque a internet, ela, que era uma coisa que tinha nascido ali, eu cresci junto com aquilo, aquela paixão que eu tinha pela internet, consegui aplicar isso no trabalho, foi assim, nossa, me encontrei, e foi o que de fato aconteceu. E essa história de se reinventar é muito louco. Eu que tinha estudado mídias sociais, tinha trabalhado com o governo durante todo o meu tempo de trabalho, tinha vindo para São Paulo para trabalhar com o governo, me deparei com uma conta de varejo, com uma conta de varejo super importante para a CDN, porque vocês viram que vários dos clientes são clientes muito corporativos e tal, então toda vez que aparece uma conta de varejo, a gente sempre quer explorar muito, a gente quer trabalhar ela com muito carinho. E aí tem esse aqui é um livro de valores do grupo ABC. E tem um valor que eu acho um grande valor do grupo ABC, que é o Always Beta. E tudo isso que eu estou falando para vocês até aqui tem a ver sobre ser Always Beta. Seja o jornalista que estava aqui desde o início da casa e teve que deixar de ser assessor de imprensa para ser um RP e para falar com vários públicos, ou eu que sempre tinha feito governo e comecei a trabalhar com varejo. Então, no governo, você comprar um influenciador, comprar um conteúdo dentro de um canal de influenciador, de um youtuber, de um blogueiro, é um negócio muito distante por conta de questões burocráticas, enfim. E aqui, para a Samsonite, eu tive que lidar com vários influenciadores. Eu nunca precisei ligar para um influenciador e discutir budget, analisar o media kit do cara para ver se ele tem a ver com o público da minha marca, e por aí vai. E aí, às vezes você consegue um influenciador por um valor X e o cliente fala assim, não, por esse valor eu não consigo pagar esse cara. Aí você cria o quê? Relacionamento com esses influenciadores, e aí quem ganha é o influenciador, porque a gente consegue fechar a conta, é o cliente, porque a gente conseguiu de fato escolher o influenciador e usar o influenciador que a gente tinha pensado para o cliente, e a agência que conseguiu realizar o trabalho. No caso do Samsonite, já que a gente está falando disso, alguns dos influenciadores que eu consegui emplacar para a Samsonite foi Henrique Fogaça, Raquel Polônio, a Nina Secrets. Nina Secrets foi demais quando a gente conseguiu, porque a marca estava com um budget bem baixo para aquele mês, e aí eu consegui fazer um negócio incrível, um jogo de mala, e aí ela ficou super feliz e fez muito mais do que ela tinha prometido. E essa questão de criar relacionamento não é só da marca com o influenciador, é da agência com o influenciador. O Hugo Gloss, ele postou no Snapchat dele que a mala dele tinha chegado destruída numa viagem, etc. E era da marca concorrente do nosso cliente. E aí eu vi isso, eu estava chegando no Parque do Ibirapuera para correr. E aí eu vi o Snap e eu falei, caceta, a mala do concorrente quebrou na mão de quem? Do Hugo Gloss. E aí, o Hugo Gloss, ele é um dos maiores influenciadores do país. Ele é huge. E aí já liguei para gerente da conta, para o diretor da conta, para o cliente, já comecei a armar tudo ali, chegando no parque, corri, fui correr, eu levo uns 20 minutos de carro para chegar até o Ibirapuera, então não podia perder. Aí eu fui correr e aí quando eu
Cheguei em casa, escrevi toda a defesa, porque eu achava que a gente tinha que dar uma mala nova pro Google Gloss, e o cliente entendeu, o cliente gostou. No dia seguinte, a mala já estava pronta para ser enviada pro Bruno, o nome dele é Bruno. E aí, o que acontece? Uma das coisas que ele falava no vídeo sobre a mala que ele fala é que ele tinha um carinho com os adesivos da mala. Então, a gente sabia que era muito mais do que uma mala para ele. Tinha histórias inseridas ali. O que a gente que atende a conta pensou? Bem, já que a gente está criando um relacionamento com o influenciador, vamos recriar os adesivos? A gente conseguiu as fotos da mala, foi para uma empresa X lá de adesivos, eles refizeram os adesivos da mala, e aí a gente enviou para ele os adesivos e a gente avisou. Na carta a gente falava, a gente sabe que não tem o mesmo valor sentimental. Não são aqueles adesivos que acompanharam você nas suas viagens. Aposto que todos eles tinham histórias. Foi um adesivo que você ganhou de um amigo, um adesivo que você comprou num aeroporto. Então a gente sabia que não era a mesma coisa, mas a gente queria fazer um agrado, se mostrar que a gente se importa, que a gente é solidário à dor do influenciador. E aí, o que ele fez? Gostou. Publicou, agradeceu, que fofo, CDN, lá, etc. Então, trabalhar hoje comunicação é muito mais do que a coisa mecânica de enviar um release não. Ou então, mesmo do ponto de vista publicitário, tá aqui o brief. Não. Hoje, quem não coloca paixão naquilo que faz, não consegue ter as grandes sacadas, as grandes ideias e não consegue desenvolver um grande trabalho. É preciso paixão porque tá cada vez mais humano. E é isso, a questão do influenciador ser a bola da vez é por conta dessa questão humana que existe na comunicação. A Xuxa, a gente sabe que ela não usa Monange, né? Mas na hora que a Jut, ela mostra o Freako, que é uma escolha muito... Você sabe o que é o Freako? Sim. Vocês viram esse vídeo? É um produto que segura o cheiro ruim do vaso sanitário depois que você faz aquilo. E aí... tem influenciador mais apropriado para falar sobre um produto que segura o cheiro ruim de cocô do que a Jut? Não tem. Ela é a pessoa mais apropriada para falar sobre isso. Ela sabe falar. Agora você imagina a Xuxa tentando vender Freako. Não, né? Não. E aí eu anotei uns tópicos para falar com vocês. Eu gosto, uma vez eu listei por que fazer mídias sociais, né? E as conclusões que eu cheguei foi que a gente tem que fazer pela influência, porque a marca pode não estar lá, mas as pessoas vão estar falando da marca. Então, se a marca está falando num ambiente onde você atua, você consegue influenciar na conversa. Vou contar uma história para vocês. Eu atendo, é fora da CDN, é um freela meu, mas eu atendo a banda Scalene, que é os meninos que estavam no Superstar. E aí, eles, na época do programa, eles tiveram um problema, porque a banda Versalhes, que era uma banda de Porto Velho, foi se apresentar e entraram o playback errado, entraram com o playback de outra banda. Porque sim, são playbacks por questões de qualidade técnica do programa. Não tem como você reajustar toda a mesa de som com as bandas, sei lá, 10 bandas se apresentando numa noite. Então a banda toca com playback, exceto a voz. Tá? Aí o Versalhes, todos eles são avaliados pelo público, né? Então a Versalhes entrou com o playback errado. A Versalhes estava com 7% dos votos, zerou, começou a tocar de novo, e aí a emissora nunca explicou se de fato aqueles pontos foram computados de novo, que que a Versalhes já tinha ganhado. E aí os fãs eles foram descontar em quem? No Scalene,
que tinha ganhado naquela noite. Ele não tem nada a ver com qualquer erro que pode ter acontecido na produção do programa. Mas aí eles foram descontar os meninos. Quem é que tinha show em Porto Velho na semana seguinte? Scalene. Aí começou uma confusão maluca, porque os fãs estavam pirados, querendo matar os Scalene. E aí eles receberam uma ameaça de morte, inclusive. Na hora que chegou a ameaça de morte, aí eles falaram assim, a gente não vai mais tocar. Me alinhei com a assessoria de imprensa deles, que eu faço assessoria digital, eles têm outra empresa que faz assessoria de imprensa. Aí alinhei com eles como é que seria um comunicado sobre isso. Eu repliquei esse comunicado dentro do Facebook, uma artezinha lá, comunicado Porto Velho, direcionei o post só para Porto Velho. E aí começou uma confusão muito louca dentro do post. Tinham pessoas que eram muito fãs, que estavam tristes. Tinham pessoas que eram muito fãs e que estavam pedindo desculpa pelo que estava acontecendo. Poxa, é mó difícil, quase não vem show aqui, quando vem acontece esse tipo de coisa. E tinha os haters, de fato. E o meu telefone, os meninos da banda ligavam, a mãe dos meninos da banda me ligavam, todos eles implorando para que eu tirasse o post do ar. E eu falei para eles assim, gente, confia em mim, confia na minha experiência, em 2 dias não tem mais ninguém falando nesse post. Ninguém mais vai comentar nada. Mas estão comentando, estão falando. Eu falei, gente, é estratégico esse post estar aí. Por quê? As pessoas estão indo no meu ambiente, na página onde eu controlo, onde eu modero, onde eu posso banir, eu posso excluir, eu posso ocultar, eu posso responder, eu posso fazer qualquer coisa. As pessoas estão ali no meu ambiente. No meu não, no da banda, né? Lá eu consigo administrar a situação. Se eu apago esse post, as pessoas vão continuar falando. Elas vão continuar falando fora da página. É como se eu não tivesse dentro da rede social. E aí eu perco o quê? A influência. Que era isso que eu estava falando para vocês. Estar dentro da rede social e você ter influência na conversa. Às vezes, um cliente está falando mal da sua marca na rede social, mas você atende ele prontamente, e aí esse é o tipo de resposta que eu gosto de deixar. Oi, fulano, a gente viu que você está tendo esse problema, por favor, nos procure no inbox e passe o seu telefone para a gente poder entender melhor o que está acontecendo e resolve o problema dele. Por que eu gosto de deixar? Para mostrar que a marca está lá preocupada. E aí isso é o quê? Influência. Que outra pessoa vai ver e vai falar assim, nossa, olha só, tem um cliente lá que tem problema. Nenhuma marca é perfeita, todo mundo tem problemas. Mas essa marca se importa com o cliente. Ele está lá conversando, se importando. Outra questão é uma questão de branding, que é construir credibilidade e gerar awareness, gerar atenção para a marca. Quando eu estava no governo do DF, tinha um moço que sempre falava mal da página, falava mal da comunicação do governo, falava mal da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, tudo estava muito ruim para ele. O que a gente fez? A gente convidou ele para tomar um café com a gente. Preparou um cafezinho, pão de queijo, biscoito, e a gente trouxe ele para dentro do nosso ambiente físico para ele entender quem eram aquelas pessoas que estavam trabalhando ali, como é que era feita a seleção de pautas, por que a gente falava de determinadas coisas. Nunca mais ele falou mal na página. Uma das coisas sobre o Always Beta, que é um dos valores do ABC, eles colocam assim, o que acreditamos na reinvenção todos os dias, errar, reagir rápido e aprender com cada erro, ser eternamente inconformado, ter a capacidade de questionar tudo e propor novos jeitos de fazer, entender que o mundo está em transformações e ser protagonista nas mudanças. E aí vem uma coisa legal, o que não queremos, ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Pessoas sem sede de aprender e clima de já ganhou, além de apego ao passado. Então, se a gente pega um livro sobre como fazer social media, não tem lá convidar o seu público para tomar um café para resolver uma treta. Não tem isso lá, né? Então, é muito... E muita gente ainda não sabe, né? Assim, quer dizer, ainda está todo mundo aprendendo um pouco ainda a lidar
com esse universo, muito medo de rápido, porque tudo é muito rápido. Então as pessoas acham que se você deixou de colocar uma vírgula ali, cara, a graça da internet é você poder editar as coisas. Errou, corrige. Ah, já deu um chabu? Assume o erro. Do ponto de vista de quem gerencia também, como é muito novo, as pessoas estão aprendendo a fazer. Primeiro, tem muita gente querendo definir regras para essa coisa. Não existem regras muito claras sobre essas coisas. Porque às vezes a gente acha, vai lá, estuda, vê que é a melhor prática e pá, e vamos. Não. Cliente, é isso, a gente estudou, é isso, a nossa experiência mostra que é isso que a gente tem que fazer. E não funciona para o cliente, e aí? E você tem que rebolar para descobrir o que de fato é melhor para aquele cara, que tipo de conteúdo que funciona, por mais que seja um conteúdo que você não acredite muito, mas é um conteúdo que funciona para aquele cliente. Tem a ver sobre isso que eu estava lendo para vocês. Não ter apego às coisas do passado, não ter apego às regras muito rígidas. Vocês têm que sempre se reinventar, ser sempre beta. Não existe fazer digital sem planejamento. Você tem que se planejar semanalmente. Existe um planejamento macro para te decidir qual vai ser o norte dessas contas que você vai gerenciar, mas não existe trabalhar sem planejamento de conteúdo. A gente precisa sempre estar com 1 ou 2 semanas de conteúdo já pensado para você poder arquitetar algumas coisas do tipo, ok, eu tenho essa semana aqui pensada, vou gerar um relatório sobre a semana passada e vou ver o que tá bom, o que não tá, por que determinado conteúdo foi bem ou não. Beleza, vamos usar esses nossos insights para produzir os próximos conteúdos. Tudo isso envolvendo uma análise de o tipo de linguagem que a gente usou, o tipo de imagem que a gente usou, sem deixar de lado nunca a interação, que é a questão do SRM. Não existe você fazer digital sem você conversar com as pessoas, sem você estar disponível para as pessoas. E nem o monitoramento. O monitoramento é uma questão muito importante. Só que dentro da casa a gente trabalha com umas 2 ou 3 ferramentas de monitoramento, porque cada uma entrega uma especificidade diferente sobre o ambiente digital. Uma entrega o que influenciadores estão falando sobre o que a gente está buscando, outro faz uma busca quantitativa sobre o tema que a gente está pesquisando. Então, esses 4 elementos, arte, imagem, planejamento e monitoramento, é isso. Peraí, qual que é? Planejamento? Imagem, texto, planejamento, execução e monitoramento. É isso que estava faltando. São pilares muito importantes para a gente trabalhar no digital. E tem uma coisa muito louca em trabalhar com digital, é que cada hora uma rede é a bola da vez. Quando eu montei, eu estou na 20ª turma quase, lá em Brasília. Tem praticamente os mesmos slides, com os tópicos bem parecidos sobre cada uma das redes. Só que o que eu percebi ao longo dessas 20 turmas é que o tempo que eu dedicava para cada uma dessas redes mudou ao longo do curso. Lá na turma 1, eu explicava o YouTube, eu explicava a questão as questões técnicas da rede, boas práticas, entrava em questões sobre network, porque o Facebook, o YouTube funciona. Já na turma 1 já tinham networks, que eram aglomerados de canais sobre determinado tema, tipo Tastemade, que é uma network de canais de gastronomia. E de lá para cá, a onda dos influenciadores, dos creators, a mudança das networks que deixaram de ser aglomerados de canais para serem para produzirem conteúdo junto com os creators. Então, hoje as networks propõem conteúdo. Hoje as networks pensam o programa e convidam alguém para fazer o conteúdo, para fazer uma apresentação. Está começando a parecer mais como é a TV, só que de uma forma mais cool. Então, o que acontece? Hoje uma network no YouTube, ela pode pensar um canal, convidar alguém para apresentar, e aí
essa pessoa não tem a propriedade intelectual do programa, quem tem é a network. Então, se essa apresentadora quiser sair desse programa de, sei lá, de beleza, a network traz outro creator para trabalhar em cima daquele programa que eles tinham pensado. Então, assim, muita coisa mudou e hoje, se eu pudesse dar um conselho para vocês sobre a bola da vez, pensem nos creators e na força que essas pessoas têm e o quão eu não sei, sensível, é até bonito de ver que as pessoas estão deixando de acreditar no globalzão para se identificar com pessoas que estão ali produzindo conteúdo e o que eu acho mais legal da internet e da nova geração, que é você ter a voz. Hoje, se você tem uma boa ideia, você vai lá e executa ela. Seja ela numa página de Facebook, seja ela num canal no YouTube. E, então, reparem sempre nesses novos formatos, sabe? Sejam sempre críticos. Marketing, isso tudo que a gente faz, é tudo uma questão de diferenciação. Poxa, meu sonho é ser igual ao Google Gloss. Não, o Google Gloss só tem o Google Gloss. Eu quero um canal de beleza igual da Nina Secrets. Nina Secrets, só Nina Secrets. Então, a gente, por não ter amarras de outras pessoas para criar o conteúdo, a gente pode criar coisas que são nossas, que só nós temos e que podemos transformar isso em conteúdo para a internet. É por isso que esses meninos fazem tanto sucesso numa rede tipo o YouTube. A gente tem que sempre pensar também, porque por detrás de um blog que seja Melhores Destinos ou por trás de uma Folha de São Paulo, são pessoas que estão escrevendo ali. Então, aqui na CDN é muito comum a gente reunir os jornalistas e os blogueiros de viagem, por exemplo, para se reunir com os nossos clientes do trade de viagem. Então, Samsonite, Múltiplos, TripAdvisor, a gente faz o encontro, o network dessas pessoas, porque fica tudo mais fácil quando você sabe, já olhou no olho da pessoa com quem você vai tentar vender uma pauta, ou então a partir daí surgem parcerias. Clientes nossos, vários, já fizeram ações de co-brand e tal, por conta de um café da manhã, aqui, nessa sala, inclusive. Né? Não existe feeling no marketing, não existe feeling. Então, a não ser que você seja o Steve Jobs e você queira fazer um tablet onde ninguém fazia tablets, e se alguém perguntasse, se a gente rodasse uma pesquisa, ou você usaria um tablet, um iPhone gigantesco, você gostaria de ter isso? Ninguém ia querer. É o produto de maior sucesso da Apple. É o produto que mais vendeu na história da Apple. É o iPad. Então, se você não for Steve Jobs, procure sempre outras experiências, pesquisas, pesquisas de tendência, pesquisas de comportamento. E na internet tem muito estudo sobre isso, muito estudo mesmo. Desde sites como o eMarketer, que é um site que vale muito a pena ver, que ele tem uma parte gratuita e tem uma parte paga, mas o gratuito já te traz muito conteúdo e, apesar de ser um site americano, traz insights de marketing sobre a América Latina. Ou então tem agências de tendências que vendem estudos sobre públicos específicos. Hoje à tarde eu estava vendo com a Silvia um estudo de uma agência que ela visitou, uma agência do grupo Omnicom, que custava $200, mas você vê que era um estudo assim super completo sobre a geração X. Enquanto tá todo mundo falando da Y, eles olharam para trás e falaram assim, olha, a geração X tem muito para ser explorado, que inclusive é uma geração chave, porque a geração X está cuidando dos millennials, os millennials moram com os pais, e essas pessoas estão cuidando dos pais que já estão idosos. Então é uma geração ainda que tem muito poder aquisitivo, ele tem muito poder de decisão. Então, meu conselho é sempre... Só $200. Hã? Só $200, é um puta de um estudo. Então, inclusive, dá para pleitear isso com os nossos chefes, esses estudos.
Então, assim, uma assessoria de imprensa, ela não está restrita a fazer imprensa, né? Que é o nosso caso, por exemplo, a gente, né, a gente faz de tudo. Quando a gente tem vários clientes, que a gente faz a parte de imprensa, né, a parte de relações com a mídia, a gente faz a parte digital, porque a gente vê isso tudo de uma forma integrada. Mas as pessoas, é isso, entendeu? Deixa lá, sem, coitado, né, sem querer culpar o estagiário, mas põe o estagiário lá para fazer as redes, entendeu? Assim, e as pessoas não têm ainda, né, esse despertar ainda para essa profissionalização, E né, também, desse isso profissional. está apontando um problema cultural, não só em Sim. relação a redes sociais, mas às vezes outros aspectos. E eu estou escrevendo uma proposta para um cliente em que ele falou assim, nossa, eu quero que a marca seja percebida de outra forma, vamos mudar o logo, vamos mudar não sei o quê. E aí eu chamei uma especialista em branding para escrever a proposta comigo. E ela falou assim, olha, o serviço que a gente tem que oferecer para ele, a gente tem que explicar para ele que mudar uma logo ou marca não necessariamente muda os valores da empresa. E às vezes fazer um rebranding vai muito mais além de um logo, vai mudar os valores culturais que uma empresa tem. Isso não acontece durante... Várias empresas estão se atentando a criar plataformas que sejam interessantes para o público interno. O Facebook, por exemplo, não ficou de fora. Ele acabou de lançar uma ferramenta chamada Workplace, que é um Facebook para a empresa. Então, que é muito interessante. E não é uma ferramenta gratuita, como é o Facebook. E eles monetizam essa ferramenta cobrando pelo número de usuários, pelo número de funcionários que a empresa tem. Então, custa, dependendo da empresa que você tem, custa de $1 a $3 o número de licenças para usar o Workplace. Essa é uma das ferramentas, né? Mas assim, a comunicação interna também, ela tem ganhado bastante espaço dentro das empresas, porque as empresas sabem da importância, que é isso, você precisa motivar os funcionários, você precisa deixar eles bem informados, né, de tudo que está acontecendo, você precisa... Então, antigamente se trabalhava muito assim, mural, né, aqueles boletins, e hoje, assim, isso já evoluiu muito. Então, assim, né, intranet é o básico, e aí hoje tem isso, tem todas as outras ferramentas que fazem parte. A gente tem grupos também fechados, né, dentro do Facebook para discutir temas, por exemplo, de digital. O grupo Facebook é uma ferramenta muito, muito, muito rica para tudo, para tudo. Quando eu fazia campanha, uma das campanhas que eu fiz era uma equipe muito enxuta, e aí era uma campanha que não estava com muita grana, então o meu chefe, que tinha que estar dentro do escritório comigo, saía muito para resolver questões burocráticas, porque não tinha quem fizesse isso dentro da campanha. Então, a produção de conteúdo ficou na minha mão e dos meus colegas, do André e de uma outra amiga minha, redatora, e a gente planejava e produzia e aprovava com ele via grupo do Facebook. E aí a gente tinha um código, a gente publicava o post no grupo como se fosse o post que ia para a página. Se ele gostava, ele dava like e a gente estava autorizado a publicar o post. Então, quando a gente não cuida, mas a gente sabe que é um assunto estratégico, vamos supor uma crise, né, que está para acontecer, a gente coloca lá nas nossas recomendações, que é fundamental você comunicar aos funcionários de tal coisa, porque é isso, não adianta você fazer um trabalho bom para fora e não começar por dentro, ou o funcionário saber, né, enfim, obviamente ele sempre vai acabar, muitas vezes ele vai acabar sabendo por fora, mas ele tem que ser informado, né, do que está passando, né, qual que é a mensagem do presidente. Então isso é muito importante. Então acho que hoje a comunicação interna tem muito esse peso também nas empresas. Também é outra coisa que, assim, é algo que nem todas ainda despertaram para essa importância, mas a gente sabe também que é isso, e o papel de RP também passa muito pela comunicação interna, né? Então é legal.